querido, que eu creio que vai fazer você refletir, eu creio que vai fazer com que você inicie uma semana sua, aleluia, uma semana abençoada. E o tema dessa mensagem é quebra de ciclos. De repente você nunca ouviu essa palavra, essa frase, quebra de ciclos, mas hoje eu quero mostrar para você a importância da gente quebrar ciclos, para que a gente venha romper na vida espiritual, na vida secular, na vida, emocional, conjugal. É necessário que a gente quebre ciclos, e eu quero usar esse texto de Gênesis 41, versículo 46 a seguir. Eu quero que você fique atento a esta mensagem, que nada venha atrapalhar. Feche seus olhos por um instante. Senhor meu Deus, eu quero colocar, Senhor, essas vidas que aqui estão no templo, quero colocar essas vidas que estão em suas casas, ó Pai, nos assistindo, diante de Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor leve a mente deles cativa, que nenhum atrapalho, que nenhuma perturbação venha atrapalhar eles, ó Pai, de digerir a Tua santa palavra, que é fiel, que é digna, que muda a história de vida. Senhor, neste momento eu peço a Ti, Santo Espírito, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através de mim, e que essa palavra entre e penetre, ó Pai, na mente e no espírito, ó Pai, dos meus amados irmãos, e que nós possamos ter a nossa vida, ó Pai, transformada de glória em glória. Aqueles que creem, diga amém. Glória a Deus. Gênesis 41, versículo 46 diz assim: José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. Ao primeiro filho José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Querido, esse texto que nós lemos aqui é de um personagem muito conhecido nosso. Eu creio que esse personagem, depois de Jesus, é claro, é o que é mais pregado nas igrejas, nos púlpitos da igreja, porque todos conhecem a história de José do Egito, aquele que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, aquele que foi traído pelos seus próprios irmãos, aquele que teve sonhos, e por causa dos seus sonhos, despertou inveja, despertou interesses errados no coração dos seus irmãos. E esse texto que nós lemos aqui, essa fase, já é a fase que José do Egito é governador. Ele começa a viver essa fase com 30 anos de idade. A Bíblia nos relata, e alguns historiadores falam que quando ele saiu lá da terra dele, quando ele foi vendido como escravo, ele tinha por volta de uns 17 anos de idade, por aí. Então, para você ver o tempo que passou, então aqui José, ele começa a governar, ele começa a ser um governador, uma autoridade, a partir dos 30 anos de idade. Nós sabemos que antes disso, querida, a vida de José era uma vida tumultuada. Nós sabemos que, por conta da promessa que Deus deu a ele, que ele se tornaria um governador, ele se tornaria uma pessoa de autoridade. Então a vida dele começou a ser tumultuada.
O problema não foi aquilo que Deus falou para ele. O problema não foi a promessa de Deus para a vida dele. Querido, entenda bem, o problema não é aquilo que Deus entregou para você. O problema não é a promessa que Deus liberou sobre a sua vida. O problema é a inveja, o ciúme, de repente, de outras pessoas que não conseguem assimilar a promessa que Deus liberou sobre a sua vida. E assim foi na vida de José. O problema não foi aquilo que Deus liberou sobre a vida dele, mas o problema foi aquilo que foi liberado no coração dos irmãos dele, porque os irmãos dele já estavam com intenção errada, já havia maldade no coração dos irmãos dele. Então, juntamente com a promessa que Deus liberou sobre a vida de José, também despertou no coração dos irmãos o que? Inveja, ciúme, traição. Querido, e o pior de tudo, que isso aconteceu dentro da casa dele. Escute bem, como eu falei, o problema não é a promessa que Deus liberou na sua vida, o problema não é aquilo que Deus falou para você, o problema é o que? A inveja, é o ciúme, e às vezes a traição das pessoas que estão à sua volta, ou aquelas que são perto de você, de dentro da sua casa. Esse é o problema. É ruim, querido, escute bem, é ruim quando uma pessoa, ela se esforça para atingir um objetivo, para atingir aquilo que Deus tem falado para ela, mas parece que tem outras pessoas que aparecem para jogar ela para baixo. Aparecem outras pessoas, querido, para conspirar contra ela, para impedir ela de viver aquilo que Deus tem para ela. É terrível isso. José, ele passou por isso. Ele estava querendo viver as promessas de Deus, ele estava querendo viver algo que Deus revelou para ele, mas apareceu pessoas que jogavam ele para baixo, e de forma literal jogou ele para baixo mesmo, porque os irmãos pegou ele e jogou ele dentro de uma cisterna, dentro de um poço, e depois tentou destruir ele de toda forma, porque vendeu ele como escravo, e ainda contou para o pai que ele tinha sido morto por uma fera. É para você, eu estou tentando resumir um pouquinho a história, querido, para você entender aqui que acontece, que muitas vezes a promessa de Deus nas nossas vidas pode despertar algo errado no coração das pessoas, pode despertar, e nós o que? Temos que estar preparados para esse tipo de despertamento errado no coração das pessoas. Por isso que eu falei, as pregações que eu vim pregando 2 domingos, elas vêm se encaixando com esta, ela vem se desembocar nessa pregação. Então o que acontece? José, ele chega no Egito como um escravo. Daí o que acontece? Ele chega no Egito como escravo e ele vai trabalhar na casa de Potifar. Potifar, que era braço direito de Faraó, era comandante do exército de Faraó, e José está trabalhando ali. Você tem que entender o seguinte: hoje você trabalha, você recebe para você trabalhar. Você trabalha na sua empresa lá, você recebe. José foi trabalhar na casa de Potifar sem receber, porque ele era escravo. Então ele estava trabalhando ali na casa de Potifar, e de repente, querido, a mulher de Potifar tenta agarrá-lo para ter relações com ele. E o que acontece? José, ele foge. A Bíblia não fala qual o motivo da fuga dele, mas de repente porque ele estava com medo, ou de repente o que acontece? Para se guardar, porque Deus tinha uma promessa para ele. Mas aqui fala que ele foge. E o que acontece? Essa mulher, porque ela não conseguiu o objetivo dela de se deitar com José, ela inventa uma mentira. E por causa dessa mentira, José, ele é preso injustamente. Querido, quando nós sofremos retaliações, seja da parte do inimigo ou da parte das pessoas, de forma injusta, nós ficamos chateados, nós ficamos decepcionados. Eu não sei se de repente você já foi culpado por alguma situação que você não fez, e você está sendo julgado de forma injusta. Se acontece comigo, eu fico decepcionado.
ele fica cabisbaixo, o coração fica pesaroso. Agora imagine José, querido, ele estava ali, né, já foi traído pelos seus irmãos, já foi vendido como escravo, está trabalhando na casa de um homem sem receber nada, e de repente surge essa mentira e ele é preso injustamente. Só que foi nessa prisão que Deus, ele revela algo grandioso na vida de José e para ele. Foi nessa prisão, querido, que ele começa a ajudar pessoas. Foi nessa prisão que ele começa a interpretar sonhos. Foi na prisão que algo começou a acontecer na vida de José. Foi na prisão que José tirou o olhar da aflição dele e começou a olhar para a aflição do próximo, a aflição do outro. Foi lá na prisão que José, ele decidiu mudar o ciclo da vida dele. Ao invés de ele ficar se lamentando, ao invés de ele ficar olhando para as suas aflições, para as suas dores, ele começou a olhar para a dor do próximo. E foi no meio desse interpretar de sonhos, no meio de ajudar pessoas, que a vida de José começou a ser mudada. Houve uma mudança de ciclo. E nessa noite eu quero mostrar para você em 3 tópicos, de forma rápida, a importância da gente mudar de ciclo, a importância da gente estar atento a essas mudanças de ciclo que Deus promove na nossa vida. E a primeira coisa é que ciclos são quebrados quando olhamos para a dor do próximo. Um ciclo, ele só se quebra quando a gente olha para a dor do próximo. Como eu falei, José, ele foi lançado na prisão injustamente. Só que ele decidiu se comportar não como um preso, não como um escravo. Ele decidiu se comportar, querido, naquela prisão como um filho de Deus, uma pessoa que está disposta a servir a Deus e servir o seu próximo. Ele não olhou para a situação dele e ficou com aquele pensamento de vitimismo: ai, coitadinho de mim, eu vou morrer nessa prisão, eu não vou sair nunca mais daqui. Pelo contrário, querido, José, ele não deixou de sonhar, não deixou de acreditar nas promessas de Deus na vida dele. Daí eu dou uma pausa aqui na ministração e eu quero fazer uma pergunta para você. Você responda para você mesmo. Eu não sei qual que é a sua história de vida, eu não sei qual que é a sua situação, eu não sei se você está passando por um aperto, se você está numa situação confortável, mas, querido, a minha palavra para você é o seguinte: que nós não podemos deixar de sonhar, nós não podemos deixar de acreditar nas promessas de Deus, né? Seja num tempo bom, seja num tempo ruim, não interessa, nós precisamos continuar acreditando e sonhando no melhor de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa cidade. Nós não podemos. E voltando aqui, então José estava preso, só que ele não deixou de sonhar, ele não deixou de acreditar, querido, nas promessas de Deus. José, ele viu que ele poderia quebrar um ciclo de dor, ele viu que ele poderia quebrar um ciclo de inveja, ele viu que ele poderia quebrar um ciclo de injustiça na vida dele. E o que acontece? Ele começou a olhar para a dor do próximo. E a partir do momento que ele começou a olhar para a dor do próximo, a ajudar o próximo, trabalhar em prol do próximo, o que acontece? Ele foi sendo curado. A esperança dele foi sendo o quê? Alimentada. A fé dele em Deus começou a ser alimentada. Então, querido, o que eu quero mostrar para você nesta noite, que foi nesse capítulo da vida de José que ele começa a interpretar sonhos. Foi nesse capítulo aqui da vida de José que Deus começa a usar ele para atender o que o próximo, interpretando sonhos dentro de uma prisão. Se você ler essa história aqui um pouco antes, você vai entender o que eu estou falando. José começou a ser usado por Deus de forma tremenda, interpretando sonhos, ou seja, injetando no próximo a esperança que de repente havia perdido. Por isso que nós vemos para o culto, por isso que você está aqui num culto
de domingo, você poderia estar na sua casa assistindo a sua série, de repente você poderia estar com seus amigos tomando um tereré, de repente você poderia estar fazendo N coisas, mas você está aqui na igreja justamente porque é na igreja que nós alimentamos o que? Os nossos sonhos, as nossas esperanças, a esperança de um Deus que pode mudar a nossa história, de um Deus que é eterno, um Deus que é trino, um Deus, querido, que pode nos curar. Por isso que nós estamos aqui nesse culto, por isso que você separou este momento para você o quê? Se conectar com Deus, falar com Deus, pedir para o Espírito Santo te ajudar. Mas voltando aqui, foi na prisão que Deus usou ele para trazer esperança para essas pessoas que estavam presas. Alguns estavam ali injustamente como ele, e Deus começou a usar ele, querido, para interpretar esses sonhos, trazendo esperança, tirando o sofrimento das pessoas, tirando as raízes de amargura que estavam no coração daquelas pessoas. Foi aqui neste momento que começa a ser quebrado um ciclo na vida de José. Foi aqui neste momento, querido, que José, ele começa a ser usado em forma tremenda por Deus, sem se dar conta, porque ele começou a olhar para a dor do próximo. Querido, nós quebramos ciclos quando nós decidimos ajudar o próximo. Nós quebramos ciclos quando nós decidimos viver o propósito de Deus. O propósito de Deus é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Esse é o propósito de Deus, é o primeiro mandamento. Então, quando nós fazemos isso, nós quebramos ciclos da nossa vida, nós rompemos capítulos da nossa vida. Então, nessa noite eu quero mostrar para você, nesse primeiro tópico, que ciclos são quebrados quando nós olhamos para a dor do próximo. Nós quebramos um ciclo na nossa vida, eliminamos a inveja, eliminamos aquilo que está de errado na nossa vida, quando nós olhamos para o próximo e se compadecemos com a dor dele, e a gente busca mecanismos que Deus nos deu para ajudar aquela pessoa. Aí a gente avança um capítulo na nossa vida, ao invés de a gente ficar murmurando. Imagine José, se ele ficasse lá murmurando: ai, coitadinho de mim, olha só, meus irmãos, me traíram, me jogaram na cisterna, me venderam como escravo, daí eu fui para casa de Potifar, aquela mulher, mentiu, e agora eu vim parar aqui, eu vou morrer aqui. Ele não ia mudar o capítulo da vida dele. Com certeza aquele capítulo da vida dele ia piorar. Uma palavra para você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite. A palavra para você é o que? Não viva de lamentos. Vire essa página, quebre um ciclo da sua vida, olhe para a dor do próximo e comece a trabalhar em prol do próximo, porque é trabalhando em prol do próximo que você vai também ser curado, que você vai ser tratado. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com essa história, que ciclos são quebrados quando nós olhamos para a dor do próximo. Segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto é que ciclos são quebrados quando entendemos os capítulos da nossa vida. Escute bem, ciclos são quebrados quando nós entendemos os capítulos da nossa vida. Ciclos em nossa vida, querido, eles são quebrados quando nós passamos a compreender a nossa história. Os ciclos, eles são quebrados quando a gente começa a compreender os capítulos da nossa história, quando nós paramos e analisamos cada momento da nossa vida. Por que eu estou vivendo isso? Como que eu cheguei até aqui? Então a gente começa a analisar a nossa vida, a nossa história, aí os ciclos, eles começam a ser quebrados. Existem algumas pessoas, escute bem, existem algumas pessoas que os capítulos da sua vida parecem aquelas minisséries de TV. Sabe aquelas minisséries de TV que nunca termina?
Você vai assistindo, nunca termina. O autor que escreveu aquela minissérie, ele não sabe como terminar aquela minissérie. E ele vai enchendo linguiça e não sai. Parece que as mesmas cenas são a do dia anterior. Que o autor, ele já não sabe como terminar aquela série. E existem pessoas dessa forma, que parece que elas não conseguem terminar nada que começa. Nada que começa elas conseguem terminar. Parece que a vida delas é essa minissérie. Ou quando termina, né, fica o quê? Um fim xoxo. É igual as minisséries que eu falei. Tem umas que parece que não termina nada. Não termina. Não chega o seu término. E algumas, quando termina, o que acontece? Termina com aquele final xoxo, sem brilho. E você fala, meu Deus, eu fiquei assistindo tudo. Eu gastei meu tempo da minha vida para assistir a minissérie e terminar desse jeito. E existem pessoas na vida que é desse jeito. Existem pessoas que elas estão vivendo a vida dela desse jeito. Uma vida xoxa, uma vida sem brilho, né? O capítulo da vida delas parece que nunca termina. E parece que quando termina alguma coisa, termina sem brilho. Termina murcho, xoxo. E sabe por quê, querido? Porque algumas pessoas vivem isso por não entenderem o capítulo da vida delas. Não entenderem que a vida é feita de ciclos, que ciclos precisam ser quebrados para que haja crescimento, ciclos precisam ser quebrados para que haja fortalecimento, ciclos precisam ser quebrados para que a bênção do Senhor seja liberada. Porque quando um ciclo termina, um novo ciclo se inicia. E quando inicia um novo ciclo, o que acontece? A intenção de Deus é abençoar a sua vida. A intenção de Deus é fortalecer você. A intenção de Deus é promover um crescimento na sua vida. Quando esses ciclos são quebrados, querido, nós começamos a ter compreensão que a nossa vida é feita de capítulos. E um capítulo da nossa vida termina, como eu falei, para iniciar um novo capítulo. Uma nova história, ela se inicia. Por isso que a palavra de Deus fala que a nossa vida deve ser de novidade, de vida. Ou seja, todos os dias é um dia novo, para a gente viver coisas novas, para viver o que? O novo de Deus, a presença de Deus, o restaurar de Deus no meu casamento, na minha vida familiar, no meu emprego, na igreja onde congrego, na cidade onde eu moro. Eu tenho que estar disposto a viver esse novo de Deus nos capítulos da minha vida. Porque se eu não estiver disposto, querido, como eu falo, nós vamos viver aquele ciclo atrasado, nós não vamos conseguir quebrar aquele ciclo, não vamos conseguir romper. Queridos, escute bem, José, mesmo com todos os dessabores da vida, ele compreendeu que ele precisava avançar nos capítulos da vida dele, mesmo com todo sabor. José, ele era o filho preferido, ele era o caçula. José, querido, a Bíblia fala que ele tinha ganhado até uma túnica, né, uma roupa especial dos pais. Ele era amado onde ele estava, na casa dele, pelos pais, ele era amado. Só que ele descobriu que ele não era amado pelos irmãos. E ele teve esse dissabor. E mesmo, querido, tendo esse dissabor, ele compreendeu que ele tinha que avançar na vida. Não ia adiantar ele ficar parado, se lamentando, tentando buscar uma resposta, atrasando os capítulos da vida dele. Então ele compreendeu, querido, que o autor da vida, que é Deus, ainda havia algo para fazer na vida dele, ainda havia algo para fazer através da vida dele. E ele compreendeu que o único que poderia decretar o final da vida dele é Deus. Por isso que ele não morreu naquela cisterna, por isso que ele não morreu durante o trajeto até o Egito. Quantos escravos morriam no trajeto até o Egito? Por isso que ele não morreu dentro da prisão, por isso que ele foi levado até Faraó, a autoridade máxima do Egito.
Ele entendeu que o único que poderia decretar o final da vida dele é Deus. E a mesma coisa eu digo para você, querido, o único que pode decretar o final da minha vida e o final da sua vida é Deus, que é o autor da vida. Nem pessoas que às vezes conspiram contra nós, contra você, podem decretar o final da sua vida. Algo só acontece na sua vida se Deus permitir. Só cai uma folha e um fio do seu cabelo se Deus permitir. É isso que nós temos que entender, que Deus é o autor da vida. Hoje você está aqui nessa noite porque Deus permitiu você estar aqui para ouvir essa palavra, porque você precisa ser alimentado, porque você precisa começar uma semana o que é abençoada, acreditando nas promessas de Deus, nos sonhos de Deus, se tornando uma pessoa aleluiada, visionária, se tornando uma pessoa que é abençoada. Por isso que você está aqui nessa noite, querido. Então, querido, usando a vida de José, ele toma uma postura de quebrar ciclos, e ele inicia, querido, ali, mesmo dentro da prisão, ele começa a virar a página da vida dele, ele começa a virar a página, eu não vou viver como escravo, eu vou sair daqui, eu tenho esperança, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Querido, escute bem, a coisa pode estar aparentando ruim para você, a situação para você pode parecer sem saída, mas eu digo para você, querido, você não pode pensar como derrotado, você não pode pensar como um escravo, você não pode ficar pensando como um coitadinho, porque existe um Deus que está trabalhando em seu favor, existe um Deus que vai iluminar o seu pensamento, existe um Deus que vai colocar coragem em você, existe um Deus que vai tirar você dessa situação ruim e colocar você num tempo de glória. Só que você precisa acreditar nesse Deus, você não pode esquecer das promessas desse Deus, não importa em qual situação você esteja, faça como José estava lá naquela prisão, mas ele não deixou de acreditar nas promessas de Deus, e o ciclo dele, querido, foi o que? Mudado. Um novo capítulo começou a ser escrito na vida de José. Nós vemos aqui que os filhos dele, nasceu 2 filhos, e a prova que o ciclo dele foi mudado foi o que? Manassés e Efraim. O nome dos filhos dele significava o que? Os capítulos da vida dele que ele deixou para trás, para iniciar o que? Um novo capítulo. Um dos filhos, Manassés, representava o que? Eu esqueci o sofrimento que eu tive lá na minha casa, na casa do meu pai, eu esqueci, ou seja, ele perdoou, ele rompeu. O outro que é Efraim, representava o que? A aflição que eu sofri nessa terra, como escravo, sendo julgado, injustiçado, apontado, injustiçado. Agora eu virei essa página, agora eu estou vivendo o que? Uma nova página na minha vida, um novo ciclo. Então, querido, aqui serve para mim e para você, vire as páginas do sofrimento, perdoa quem você tem que perdoar, libera perdão, conserta com quem você precisa consertar, devolva aquilo que você precisa devolver, e comece um novo ciclo na sua vida, um ciclo abençoado. Feche as portas que você foi passando e deixando aberta, comece a fechar uma por uma, e comece a viver um novo capítulo abençoado na sua vida. Tenha certeza que Deus vai te honrar, tenha certeza, querido, que Deus vai te conduzir, querido, para a presença dEle, que é boa, que é agradável. Terceira coisa que eu aprendo com a história de José, querido: ciclos são quebrados quando usamos o que Deus nos deu. O ciclo na sua vida vai ser quebrado quando você usar aquilo que Deus te deu. Querido, olha só, José, ele não precisou de um advogado, José, ele não precisou de um juiz, nada desse tipo, para ele sair daquela prisão. Ele não mandou um WhatsApp ou uma ligação para o advogado, ele não precisou subornar um juiz ou algo parecido para ele sair daquela prisão. Ele simplesmente usou o que Deus deu para ele. Deus deu para ele o que? Um dom de ajudar pessoas através da interpretação de sonhos. Deus deu a ele um dom, deu um talento,
dele saber conversar com as pessoas. Deus deu a ele, querido, o dom de interpretar sonhos. Deus deu para ele o que? A sabedoria. Deus deu para ele algo dentro dele, fez ele se tornar também uma pessoa visionária. Ou seja, ele começa a usar ali dentro da prisão aquilo que Deus deu para ele. Ele usa os talentos, ele usa os dons dentro daquela prisão para abençoar os presos. Abençoou até o carcereiro. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que o carcereiro deu a chave da prisão para ele. Quem cuidava da cadeia, quem cuidava dos presos era José. E sabe por quê, querido? Porque ele começou a usar tudo que Deus deu para ele ali dentro. Ele não ficou pensando, não, agora o que acontece? Tem uma promessa na minha vida, eu só vou usar os dons que Deus me deu quando eu sair daqui. E existem pessoas desse jeito. Não, eu só vou usar aquilo que Deus me deu o dia que eu estiver em cima do altar. Não, eu só vou usar aquilo que Deus me deu o dia que eu tiver o cargo tal. Não, eu só vou usar aquilo que Deus me deu quando eu estiver em tal posição. Não é assim, querido. Nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu já nos ciclos da nossa vida, nos capítulos da nossa vida. Já ministrei para vocês aqui uma palavra, com o seguinte tema: não despreze os humildes começos. É lá nos pequenos começos que a gente começa a usar aquilo que Deus nos deu. Você que está aqui, que está chegando agora, de repente você olha para a igreja, linda, maravilhosa, tudo aconchegante, tudo tal, só que não era assim. Não era assim. Não era assim. Eles começaram a usar aquilo que Deus deu para eles. Eu não estava aqui, mas alguns irmãos que estão aqui desde o início, eles sabem, eles começaram a usar aquilo que Deus deu para eles. Era uma área de uma casa, então nós vamos fazer o culto numa área de uma casa. Era debaixo de uma árvore, nós vamos fazer o culto debaixo de uma árvore. Agora nós alugamos um salãozinho, é pequenininho, é do tamanho do aquário da bateria, vamos fazer ali, o culto ali. Agora Deus nos deu um terreno, então nós vamos fazer o culto lá naquele terreno. Agora nós levantamos uma igreja de madeira, nós vamos fazer o quê? Na igreja de madeira. Agora o que acontece? Vamos fazer uma de alvenaria? Então eles foram fazendo a obra de Deus com aquilo que Deus estava dando para eles em cada capítulo da vida deles. E onde nós chegamos? Olha a sua volta, olha o que Deus pode fazer ainda, olha os sonhos de Deus, as promessas de Deus se cumprindo, olha Deus dando sabedoria para mim e para você, para este povo. Olha só, Deus nos tornando o que? Visionário. E sabe por quê, querido? Porque decidimos o que? Quebrar ciclos. Decidimos o que? Viver o novo de Deus e usar aquilo que Deus tem dado para nós em cada momento da nossa história, da forma correta, com discernimento, com sabedoria, com perspicácia, buscando o direcionamento de Deus. Queridos, Deus, Ele nos dá a ferramenta para a gente usar em cada estágio da nossa vida. Só que nós precisamos ter o discernimento para usar essas ferramentas, e não podemos desconsiderar que Deus está em cada capítulo da nossa vida, Ele está ali nos ajudando. José, ele entendeu isso, sabe por quê? Ele estava dentro daquela prisão, ele falou: Deus está comigo aqui, assim como Deus estava comigo lá na casa do meu pai, quando eu era abraçado pelo meu pai, pela minha mãe, assim como Deus estava comigo lá naquela cisterna, quando meus irmãos me jogou lá, assim como Deus estava comigo quando eu estava dentro daquela carroça, sendo conduzido como escravo até o Egito, Deus estava comigo assim, Deus está comigo assim como quando eu estava lá na casa de Potifar, quando aconteceu aquela situação, que aquela mulher tentou me agarrar, Deus estava comigo, na prisão aqui, onde eu estou aqui nessa prisão, Deus está comigo. O que eu quero dizer para você, querido, é que não importa o estágio da sua vida, Deus, Ele está com você. Por onde você for, Deus está com você. É um problema que você precisa resolver, que você não tem solução, Deus está com você. Basta você usar aquilo que Deus te deu. Pastor, o que Deus me deu? Deus te deu a capacidade de você orar, de você pedir o socorro de Deus. Deus te deu a capacidade de você adorar. Deus te deu a capacidade de você clamar.
A Bíblia fala: clame a mim e eu te responder-te-ei. Se você clamar, querido, Deus vai responder você. Deus vai te dar as ferramentas necessárias. Deus vai dar a sabedoria necessária para você sair desse problema. Deus vai curar a sua família. Deus vai mudar a história da sua cidade, do seu trabalho. Eu não sei, querido, qual que é o seu problema, mas se você clamar, Deus vai quebrar esse ciclo. Basta você crer. Creia, e você vai ver Deus o quê? Movendo a mão dele em seu favor. Por isso, querido, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos ter o discernimento certo, estar atento e bem atento para usar o que Deus nos confiou, o que Deus tem confiado em suas mãos. Eu vou te responder o que Deus confiou nas suas mãos: Jesus Cristo. Ele confiou em suas mãos Jesus Cristo. Deus, querido, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o próprio Filho para morrer por nós, sabendo que a gente é pecador. Ele entregou o Filho dele, querido, você está aí, Ele entregou o Filho dele por amor a mim, por amor a você, nós que somos pecadores. Ele confiou o Filho dele. Então, querido, use aquilo que Deus deu para você, que é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Coloque Jesus Cristo nos seus negócios, coloque Jesus Cristo no seu casamento, coloque Jesus Cristo lá no seu trabalho, coloque Jesus Cristo lá naquele problema que você tem com o filho. Coloque o seu Jesus Cristo no ministério onde você faz parte, onde você serve na igreja. Coloque Jesus Cristo na cidade onde você mora. Por onde você for, coloque Jesus Cristo. Use aquilo que Deus tem te dado, e você vai ver, querido, os ciclos sendo quebrados. É a libertação que você precisa? Use aquilo que Deus te deu. Expulse esse demônio, expulse esse capeta. É paz que você precisa, querido? Use aquilo que Deus está te dando, que Deus te deu. Peça paz: Senhor, me dê paz. Eu preciso ter paz. Use aquilo que Deus tem colocado ao seu alcance. Querido, é uma nova vida que você precisa. Use aquilo que Deus te deu. Aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e tenha uma vida transformada, aleluiada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Aceite Jesus Cristo. Aceite essa promessa que nos conduz até a paz, essa promessa que nos conduz até uma eternidade abençoada, aleluiada. Querido, meus 40 anos de existência, querido, eu continuo acreditando fielmente, porque isso é uma promessa de Deus. O único que pode mudar a vida de um homem se chama Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo. O único que pode mudar o que a humanidade e as nações é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, querido. Então, querido, nesses 40 anos meu de existência, querido, eu vi pessoas sendo transformadas. Eu vi pessoas que eram possessas sendo libertas. Eu vi pessoas que eram paralíticos a andar. Querido, eu vi pessoas que tinham diversas enfermidades sendo curadas. Eu vi casamentos sendo restaurados. Sabe o que é casamentos? Casamento que você fala assim: não, isso aí não tem conserto, Deus restaurando. Eu vi pessoas, querido, que estavam no mundo das drogas, que estavam presas em todo tipo de vício, sendo libertas, curadas. E hoje elas servem a Deus. E sabe por quê, querido? Porque elas decidiram quebrar um ciclo da vida delas. Elas decidiram quebrar um ciclo da vida delas. Por isso que eu estou ministrando essa palavra. Sabe por quê, querido? Porque nós congregamos aqui nessa igreja, e nós estamos dispostos, nós que somos membros, nós estamos dispostos a quebrar ciclos. Amém? Vocês estão dispostos a quebrar ciclos junto comigo? Nós estamos dispostos a quebrar ciclos. Por isso que nós oramos pela nossa cidade, por isso que nós oramos pelas autoridades, por isso que nós clamamos pelas famílias, por isso que nós trabalhamos com discipulado, por isso que nós fazemos aconselhamento, por isso que nós pensamos em tudo com excelência, porque nós estamos dispostos a quebrar ciclos no nome de Jesus. E sabe por quê, querido? Porque eu acredito nessa palavra. Essa palavra que mudou a minha vida, tem mudado a minha história, tem mudado a vida da minha família, a vida dos meus filhos, tem mudado a sua vida e vai mudar a vida de muitas outras pessoas. Eu creio nessa palavra, eu amo essa palavra, eu amo esse Deus, eu amo esse Jesus. E por isso, querido, eu quero que você grave essa palavra na sua mente.
É necessário quebrar ciclos. É necessário, querido, você o que? Virar capítulos da sua vida, para viver o que? Novos capítulos. José, querido, ele não mudou o que ele era. Quero chamar a equipe de louvor aqui na frente. José, ele não mudou o que ele era. Ele continuou sendo aquele rapaz que acreditava nas promessas de Deus. Ele continuou sendo aquele rapaz visionário, sonhador. Ele não mudou aquilo que ele era. Ele continuou sendo aquele homem temente a Deus. Agora, querido, só que ele está com 30 anos, ele já é um homem mais experiente. É um homem que passou pelas provas dando glória a Deus. É um homem que passou por cada capítulo, querido, e cada capítulo da vida dele fez ele se tornar mais forte, mais experiente. Isso, querido, acontece com você, acontece comigo, vai acontecer com esses jovens que são mais novos do que nós. Cada capítulo da história, querido, tem como metodologia tratar o nosso caráter, moldar o nosso caráter, fazer a gente se tornar um homem segundo o que? A vontade de Deus, um homem aprovado por Deus, uma mulher aprovada por Deus. Então cada capítulo da nossa história, querido, não tem a finalidade de nos destruir, mas sim o que? De nos provar e mostrar que Deus está conosco. Então José aqui com 30 anos, ele já é um homem mais experiente, só que ele não deixou de ser uma pessoa temente a Deus. No entanto, quando ele pegou, querido, aquela posição, quando o faraó colocou o que? O anel no dedo dele, quando o faraó tornou ele, querido, uma autoridade, o que ele pensou é o seguinte: não, eu vou fazer conforme o que Deus me mostrou, conforme a vontade de Deus. Ele poderia ter pegado aquele anel e ter falado assim: ó, me arruma tantos cavaleiros, me arruma tantos soldados, que agora eu vou para minha casa e eu vou arrebentar com meus irmãos. Ele poderia ter feito isso, só que não, só que ele pensou: não, eu vou fazer aquilo que Deus tem me direcionado, eu vou fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque, querido, um homem que é temente a Deus, querido, ele rompe com a inveja, ele rompe com o orgulho, ele rompe com a raiva, ele rompe com a ira. Porque, querido, todas essas coisas passaram, porque Deus levou, na cruz, através de Jesus Cristo, as minhas dores, as minhas chagas, as invejas, as iras, as raízes de amargura, foi levada toda na cruz, querido, através de Jesus Cristo. E assim é com você. Quando nós entendemos isso, querido, nós avançamos na nossa vida, querido. Por isso a minha palavra para você é o seguinte: acredite no chamado de Deus para você. Que chamado é esse, pastor? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele te chama hoje. Jesus Cristo, Ele te chama hoje. Ele chama você para ter o que? Intimidade com Ele. Ele chama você para você entregar a sua vida a Ele. Acredite nesse chamado de Deus. Esse chamado de Deus, querido, ele teve início lá na cruz do Calvário, querido, e vai ter o que? O final no retorno desse Jesus Cristo. Ele não está morto, ele está vivo e está à direita do Pai. E essa promessa, ela vai se cumprir, querido. Esse capítulo, querido, ele está sendo escrito ao longo da história. Não é como uma minissérie de TV que nunca termina, ela vai ter um fim glorioso, e eu quero estar lá com você na glória. Por isso meu apelo para você é: aceite esse Jesus Cristo, abre o seu coração e deixe o Mestre entrar, deixe Ele fazer algo novo na sua vida, querido. Mude de ciclo, querido. Quando você tem esse discernimento que eu estou falando, que o único que pode mudar a nossa história, o único que tem poder para virar a página é Jesus Cristo, você se torna o que? Uma pessoa abençoada, uma pessoa livre, uma pessoa que tem paz. Você não vai deixar de ter problema, mas você vai saber resolver um a um, porque você vai ter o direcionamento do Todo-Poderoso. E nesta noite, querido, eu quero que você saia daqui deste culto com essa mensagem que na sua mente, gravada no seu coração, e que você saia daqui, querido: como que vai ser meu 2021?
meu 2021 vai ser o quê? De quebrar ciclos. Capítulos da minha vida serão mudados. Eu vou virar páginas. Eu vou fechar as portas que eu deixei abertas. Eu vou fechar para quê? Para que eu entre por novas portas e para que novas coisas aconteçam na minha vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Por isso eu quero pedir, querido, que você fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu quero, querido, o meu desejo como ministro do Evangelho é você chegar em mim e falar: pastor, lembra aquela palavra que o senhor pregou sobre quebrar ciclos, pastor? Eu quero dar um testemunho para o senhor. Pois é, minha história estava desse jeito, tal, e o senhor pregou lá, pastor. Eu tomei posse daquela palavra. Eu chamei Jesus Cristo para a minha vida. Eu chamei Jesus Cristo para o capítulo da minha história. E minha história foi mudada, pastor. E hoje eu estou aqui, aleluiado, cheio do teu poder, cheio da tua unção, dando esse testemunho. Por isso, nesta noite, querido, feche os seus olhos. Comece a falar com esse Jesus Cristo. Comece a falar com Deus. Comece a falar agora, pedir: Jesus Cristo, entre no capítulo da minha história. Jesus Cristo, eu preciso mudar de ciclo. Jesus Cristo, eu preciso virar essa página da minha vida. Eu preciso iniciar algo novo. Eu sei que o Senhor tem uma promessa. Eu sei que o Senhor tem algo extraordinário para fazer na minha vida, através da minha vida. Então faça, Jesus Cristo, agora. Peça para Jesus Cristo, querido, entrar na sua história, entrar no seu coração, entrar na sua alma, vasculhar as áreas. Sabe aquelas áreas que eu não posso tocar? Jesus Cristo, Ele pode tocar através do Espírito Santo. Peça para Ele tocar agora. É raiz de amargura, sei lá, é tristeza, é decepção que está atrapalhando você o que? Romper. Coloque diante de Deus agora. Coloque diante de Deus agora. Ah, pastor, sabe o que é? Aquela pessoa que falou tal coisa de mim, aquela pessoa que me julgou. Querido, lembre de José. Querido, lembre de José. Ele virou a página. Ele não ficou preocupado com Potifar, com a esposa de Potifar. Ele não ficou preocupado com os irmãos dele, mas ele ficou preocupado em fazer a vontade de Deus, querido, porque a vontade de Deus é boa e agradável. E eu creio, querido, que a vontade de Deus, querido, está a favor daqueles que clamam, aqueles que pedem, aqueles que buscam. E você precisa ser essa pessoa que busca, você precisa ser essa pessoa que clama, você precisa ser essa pessoa que intercede. Então abra os seus lábios agora, coloque o seu coração diante de Deus, coloque a sua alma diante de Deus. Seja sincero agora, fala para Deus, seja sincero agora. Vai abrindo, vai colocando para fora tudo aquilo que você precisa, querido. Coloca para fora agora. É dor, coloque para fora agora, querido. É decepção, coloca para fora agora. Ah, Senhor meu Deus, Oriambalana, soyanda lamanaias, ei manai, chorecanda lamanás, Yamalamano, andalas. Deus te trouxe essa noite aqui, querido. Ele te trouxe nessa noite por um motivo. Você não veio aqui para cumprir tabela. Eu não estou aqui para cumprir tabela. Nós estamos aqui, querido, por um motivo. Porque Deus, Ele quer mudar a nossa história. Deus quer nos conduzir para um caminho de paz, um caminho, querido, um caminho aleluiado. Então, querido, coloque diante de Deus as suas causas, coloque diante de Deus, querido, agora as suas demandas, coloque o capítulo da sua história diante de Deus. Ah, Senhor, eu tenho tentado, Senhor, mas parece que não vai para frente. Eu tenho tentado nessa vida conjugal, não vai para frente. Eu tenho tentado com esse meu filho, não vai para frente. Eu estou lá naquele emprego, Senhor, mas só o Senhor sabe. Eu estou ali pela misericórdia. Ah, Senhor, eu tenho tentado, Senhor, na minha vida. Eu estou vivendo, Senhor, um dia após o outro. Eu estou vivendo meio desgostoso. Só o Senhor sabe as ideias que estão passando na minha cabeça. Vai colocando diante de Deus, querido. Vai colocando esse lixo para fora. Vai pedindo para Deus agir. Vai pedindo para Deus agir na sua vida. Deus quer escrever um novo capítulo na sua história. Deus quer escrever um novo capítulo na sua história. Querido, Deus ministra no meu coração. Existem pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sofrendo caladas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que muitas vezes
deitam a cabeça no travesseiro e falam assim, ó, mais uma vez eu não aguento, mais um dia eu não aguento, mais um dia eu não aguento. Mas Deus, que Ele quer virar esse capítulo, Deus quer mudar essa história, Deus quer devolver a sua alegria, Deus quer tirar essa aflição, Deus quer mudar, querido, a sua história por completo. Deus quer trazer abundância, Deus quer trazer frutificação, querido. Deus quer mudar a sua história. Por isso, não se entregue a esses pensamentos, não se entregue a esses pensamentos diabólicos, não se entregue a esses sentimentos que querem destruir você. Entregue a sua causa a Deus, entregue a sua vida a Deus, entregue os seus sentimentos a Deus, entregue a sua vida emocional a Deus, entregue, querido, a sua história a Jesus Cristo, pois Ele tem poder para mudar. Oriambalamaná, soiandalamanaias. Ei, malamaná, coloca a mão em cima do seu coração. Coloca a mão em cima do seu coração agora. Pai amado, eu quero profetizar, Senhor, sobre estas vidas. Eu quero profetizar, ó Pai, que o Senhor vai ajudar eles, ó Pai, a romper ciclos. Mas vai acontecer, ó Pai, algo de extraordinário, ó Pai, na vida, ó Pai, dessas pessoas. Eles vão testemunhar que o Senhor entrou em cada capítulo da vida deles, mudando a história, tirando a aflição, tirando a dor, tirando o ressentimento e levando eles, ó Pai, para um caminho de paz, levando eles, ó Pai, para um caminho de glória. Paizinho, eu quero profetizar sobre a vida deles, ó Pai, a sabedoria, Senhor, a sabedoria, Senhor, para Ele conduzir a vida deles, para eles conduzir os negócios, para conduzir a vida familiar deles. Paizinho, eu quero profetizar, ó Pai, sobre a vida deles, que eles serão visionários. O Senhor vai dar projetos, o Senhor vai dar sonhos, assim como o Senhor fez com José, tornou aquele homem um homem visionário, e ele mudou a história do Egito. Senhor, através da vida dele, ó Pai, nações foram saciadas, nações que iam morrer de fome, foi saciada, houve multiplicação, houve graça. Ele não ajudou somente as nações, Ele ajudou a própria família dele, Ele consertou com a família dele. E assim eu profetizo, ó Pai, sobre as nossas vidas, que nós vamos ser visionários, que não haverá fome espiritual sobre as nossas vidas, que não haverá fome espiritual sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, não haverá escassez, porque o Senhor é o Deus que muda capítulos, o Senhor é o Deus que muda a história. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas, que nós vamos estar abertos para concertos, e o Senhor vai estar nos ajudando nesses concertos, o Senhor vai estar nos ajudando, ó Pai, nos ajustes que nós precisamos fazer. Ajude-nos, ó Pai, porque sem a Tua presença, sem a Tua graça, a gente não consegue, sem o Teu amor a gente não rompe. Ajuda, ó Pai, este povo, ó Paizinho, ajuda eles, ó Pai, nas demandas, ajuda eles, ó Pai. Paizinho, ergue aqueles que estão caídos, ergue aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, ergue eles, ó Pai. O Senhor é o Deus que dá força, o Senhor é o Deus que dá força, o Senhor é o Deus que renova aquele que está cansado, o Senhor é o Deus que toca, ó Pai, no emocional, Paizinho, tratando as emoções. O Senhor é o Deus, ó Pai, que coloca de pé aquele que está caído. O Senhor é o Deus que conserta os nossos passos, então conserta as nossas passadas, que as nossas passadas, ó Pai, nessa vida sejam passadas firmes, em direção ao nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ajude, ó Pai, este povo, ajude este homem, ajude esta mulher, ajude esse jovem, Senhor, a romper, Senhor, com os ciclos da vida deles, ó Pai, que em cada capítulo da vida deles, ó Pai, o Senhor esteja presente, o Senhor esteja ministrando, o Senhor esteja falando, o Senhor esteja, ó Pai, dando sonhos, planos, e que eles possam, ó Pai, contemplar a Tua glória, Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, eu profetizo sobre a sua vida, minha irmã, toda a sorte de bênção, e que nenhum mal chegará à sua casa, que nenhum demônio, querido, vai te afligir, porque Deus dá ordem aos anjos dele para cuidar de você. Deus protege a sua vida, Deus protege a sua casa, Deus protege os seus, querido. Lembre-se disso, que o nosso Deus é o nosso protetor, e Ele está disposto a quebrar ciclos na sua vida. Você recebe? Diga amém, eu recebo.